Olá, pessoal, beleza? Uma boa noite aí para vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje, nesse pequeno vídeo, eu quero tentar sintetizar em poucas palavras o que seria a logoterapia. Uma corrente psicoterapêutica que tem ganhado cada vez mais força no Brasil, o que eu considero muito bom, né? Vários cursos de especialização e na mídia mesmo, até pelo momento de pandemia e tal, a logoterapia tem sido cada vez mais comentada e a obra de Viktor Frankl em especial. Bom, a logoterapia ela tem que ser compreendida dentro de um contexto histórico que ela surgiu e o que ela pretendeu responder, tanto em relação à vida do próprio autor, que acaba sendo ligada à sua teoria, né? Então ele viveu muito daquilo que ele criou, que é o Viktor Frankl, e de que forma ela também respondeu o contexto histórico e de que forma eu considero que ela é atemporal, uma das correntes da psicoterapia mais atemporais que existem. Existem centenas de correntes, né? Mas eu creio que a logoterapia seja uma das mais interessantes por essa capacidade de ser sempre atual, como no momento pandêmico. Pois bem, na transição do século XIX para o século XX, a sociedade europeia, em especial, vivia sobre um moralismo muito rígido, né, da era vitoriana, da Belle Époque, né, um período de, sobretudo antes da Primeira Guerra Mundial, entre a Guerra Franco-Prussiana, 1870 e pouco ali, até a Primeira Guerra Mundial, um período de paz, de tranquilidade, de prosperidade, mas um moralismo muito rígido, né, uma moral muito forte. E Sigmund Freud escreve nesse contexto. E, como já é conhecido, parte da sua teoria sustenta que muitas psicoses, neuroses, podem surgir por causa do prazer reprimido, recalcado, os instintos humanos que são recalcados por causa da cultura, do moralismo, enfim, dos padrões, dos valores estabelecidos. Lembrando que, para ele, o ser humano é constituído de um id, que são os instintos, a parte biológica, o que ela deseja, o ego, que é a vontade de satisfazer esses desejos, os instintos, etc. e tal, e o superego, que seria um equilíbrio, que fica ali entre a vontade e os instintos, e muitas vezes influenciado, evidentemente, pelos valores morais da cultura, diz não, né? E isso, se for um não que faça sofrer, acaba gerando um problema na homeostase, né? Que seria o equilíbrio interno do indivíduo, e pode gerar tristeza, neuroses, angústia, coisa do tipo, e aí então essa falta do prazer realizado poderia ser um dos motivos, tá? De algumas neuroses, de alguns problemas emocionais. Tá? É lógico que a obra do Freud é gigantesca, não é só sobre isso que ele falou, mas grande parte foi relacionada a essa satisfação do prazer. Então, o prazer não realizado seria um problema, ou o prazer realizado da forma inadequada aos valores, aos padrões, poderia gerar problemas emocionais, né? De aceitação, sentimentos de culpa, enfim, tantas coisas que Freud trabalhou bastante, né? O próprio desejo até de matar o pai, né? De se deitar com a mãe, coisas do tipo, enfim, essa busca de um prazer meio instintivo, enfim, reprimido e que precisa ser trabalhado da forma adequada ao longo do desenvolvimento do ser humano. Então, Freud viveu nesse contexto. Já no início do século XX, Alfred Adler escreve, voltando, então Freud, criando a psicanálise, ele funda a primeira escola de psicoterapia de Viena, considerada a primeira escola de psicologia de Viena, podemos dizer assim também. Bom, o Alfred Adler, em seguida, desenvolve a segunda escola, conhecida como comportamental individual, desenvolvimento individual ou individual, a segunda escola de Alfred Adler, que, ao contrário
não ao contrário, mas enfim, foca a ideia da não realização de poder, né, não concretização de poder do indivíduo, de aceitação do indivíduo, tá? Poder pode ser o poder de autoridade, mas também poder de influência, de carisma, de sociabilidade, capacidade de se relacionar do indivíduo. Esta falta de capacidade seria um dos motivos de muitas neuroses e problemas emocionais. Isso ele chamou de complexo de inferioridade, de forma genérica, podemos dizer assim. Lógico que a obra dele também não é simples assim de se analisar, mas isso seria um foco para Alfred Adler. Então, já é um outro contexto. A moral, beleza, também é importante, a questão da busca do prazer também é importante, mas essa questão já é uma questão até mais, digamos assim, subjetiva, abstrata mesmo, que seria essa questão da busca do poder. E esse poder não realizado geraria esses problemas. Bom, é um período ali, já entre guerras, tal, então realmente é um período de convulsão política, um período de incertezas da juventude, de dificuldades de aceitação depois de muitos conflitos, Primeira Guerra Mundial, etc. e tal. É nesse contexto também que Viktor Frankl, influenciado por Freud e por Adler, está ali fazendo seus estudos, né? Já era um médico também, tá? Um jovem médico fazendo seus estudos, trabalhando em apoio à prevenção ao suicídio em um hospital na cidade de Viena, sobretudo de jovens que sofreram os traumas da Primeira Guerra Mundial, da crise do entre guerras, etc. e tal. E ele é influenciado por essa ideia da insatisfação do prazer, o prazer não realizado, ou desse complexo de inferioridade do Adler, da questão do poder também não realizado, ou da falta de carisma, da falta de socialização, da dificuldade de se relacionar, etc. e tal, do Adler. Ele é influenciado por isso, mas ele percebe que, além disso, o ser humano ele é constituído de uma dimensão que ele chama de dimensão noética, espiritual, tá? Então, não é só matéria, como via, por exemplo, a psicanálise, o ser humano apenas num bio e num psíquico, né? Uma relação da mente e instinto. Então, para Viktor Frankl, tem o bio, tem o psíquico, mas tem uma dimensão espiritual no ser humano, uma dimensão transcendental, noé, o nous, né? Uma dimensão noética, nous, o espírito, enfim, significado lá no grego. Então, para Viktor Frankl, essa dimensão noética, ela também, se não satisfeita, tá? Ela também pode gerar problemas, como a neurose enogênica. O que é a neurose enogênica? É a neurose pela falta de sentido realizado, ou pelo sentido não realizado. E o que seria o sentido para a logoterapia? O sentido para a logoterapia seria a busca do ser humano de realizar alguma coisa para além da sua satisfação pessoal, seja da satisfação do prazer, seja da satisfação de poder. É uma coisa que, independente do prazer e do poder, precisa ser realizada. Pode ser, por exemplo, um valor criativo, arte, trabalho, para ajudar os outros, para ajudar a família, para se realizar intelectualmente, né? Pode ser um valor existencial, né? Também satisfaz o indivíduo. Por exemplo, o ser humano que consegue superar dificuldades, consegue superar problemas, vai acumulando ao longo da sua vida um legado, é uma força, uma capacidade de transcender as dificuldades. Isso também ajuda ele a desenvolver mecanismos de defesa. E valores atitudinais ou de atitude, que é quando eu não posso fazer alguma coisa por uma outra pessoa, quando eu não posso legar um trabalho, uma obra, a ajuda para a humanidade, alguma coisa, mas ainda assim, mesmo quando não há solução para nada, eu posso transformar a mim mesmo. Eu posso me comparar o ontem com o hoje e ver que, por exemplo, no caso de uma doença terminal ou de uma falta de solução num problema na vida, de relacionamento, seja lá o que for, eu melhoro, né? A partir do princípio de que, para Viktor Frankl, o ser humano é um indivíduo em busca acima do prazer e da satisfação de poder, ele está ele está direcionado a um sentido, à realização do sentido.
Ele foi sobrevivente em campos de concentração, como se sabe. E ele percebeu isso em grande parte nos campos de concentração que ele passou. Por exemplo, Freud, ele dizia que, e também se relaciona com a ideia de Adler, em certa medida. Freud dizia que se você colocasse seres humanos ali numa sala e você cortasse a alimentação, enfim, a água, enfim, a socialização livre desses indivíduos, só sobraria os instintos. E cedo ou tarde eles iriam se devorar, eles iriam se agredir, os instintos falariam mais altos e o ego não teria barreiras nenhuma do superego e faria um estrago naquele ambiente, né? Seria uma selvageria pura, que é uma visão meio reducionista do ser humano, né? Tá? Nada contra Freud de maneira nenhuma. Longe disso, ele é um dos maiores intelectuais do século XX, sem dúvida alguma. 19 e 20, sem dúvida nenhuma. E o próprio Viktor Frankl faz questão de elogiá-lo em vários de seus livros. De todo modo, para Viktor Frankl, isso é uma visão errada, porque ele percebeu no campo de concentração que, apesar do indivíduo estar num inferno, preso mesmo, como o próprio Freud deduziu, sem possibilidade de satisfazer a sua alimentação, satisfazer a sua vida sexual, até porque a libido lá praticamente se tornava inexistente, segundo o próprio Viktor Frankl. As pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver, muitas vezes, do que pensar em desejos, né? Assim, nesse âmbito. Então, ele percebeu que, às vezes, judeus lá que estavam sofrendo, não tinham comida, não tinham nada, ainda faziam bem, ainda se preocupavam com a dor do outro, ainda, muitas vezes, em vez de comer o pão para salvar a si mesmo naquele dia, doavam o seu pão, davam toda a sua comida para quem estava mais fraco, auxiliavam, faziam de tudo para socorrer os outros, né? Ou seja, a dimensão biológica ficava em segundo plano e poder não havia possibilidade deles terem ali, a não ser o contrário, um judeu que virasse um capo, que era um supervisor lá, que acabava trabalhando para os nazistas em troca de uma alimentação melhor, um cigarro. Então, havia também aqueles que se corrompiam, digamos assim. Por outro lado, grande parte deles continuava com esse desejo de fazer alguma coisa pelo próximo. Ou com a esperança de, se sair dali, continuar exercendo a sua profissão, socorrer pessoas que, por via de regra, pudessem passar por alguma situação semelhante a deles, falar do que aconteceu para que isso não se repita mais. Então, fizeram da sua experiência, tá? Uma possibilidade de colocar em prática o valor criativo. O próprio Viktor Frankl escrever sobre a logoterapia, um valor criativo de trabalho também, trabalhar na psiquiatria, na medicina, como ele continuou trabalhando ali no campo, e depois, quando ele saiu, se ele saísse vivo, como ele dizia, e ele saiu, né? Muitos não saíram, mas continuaram com essa esperança. Outros professores, artistas, músicos e assim por diante, né? E também muitos que não sobreviveram, mas mesmo diante da morte iminente, porque estavam enfermos lá dentro, porque sabiam que ir para a câmara de gás ou coisa do tipo, né? Ainda assim continuaram voluntariamente fortes emocionalmente. Bom, então, para Viktor Frankl, a logoterapia é uma psicoterapia que foca no sentido da vida. O que é o sentido da vida? É a capacidade do indivíduo, em situações extremas, tá? Ou em qualquer situação, seja ela mais leve, ou seja, situações extremas como a que ele passou, é a capacidade do indivíduo encontrar um sentido. Um trabalho, ajudar alguém, ou transformar a si mesmo para além dos instintos e das necessidades pessoais. Ou seja, uma capacidade transcendental, de autotranscender. E a autotranscendência leva a um autodistanciamento. Ao fazer para alguma coisa fora de mim ou para uma pessoa, eu paro de sobrevalorizar o meu problema e aí acabo desenvolvendo os mecanismos de defesa ou vou sobrevivendo. E quando eu olho para mim mesmo, depois aquilo já passou, já está mais leve, já não machuca tanto. Tal. Então, seria o papel do terapeuta. Lógico, aqui é grosso modo, existem muitas ferramentas que a logoterapia traz. Não é simplesmente chegar e falar para a pessoa, você precisa encontrar um sentido, o sentido é esse. Não. O terapeuta nem pode direcionar o indivíduo a um sentido, propriamente dito. Tem que facilitar que o próprio
interlocutor encontre isso, compreenda que há um sentido, que ele busque esse sentido na vida dele, naquele momento que ele está passando, né? Então, a logoterapia, diferente da psicanálise, que foca no prazer, e diferente da individual, que foca no poder, foca no sentido. Ou seja, por que ela é tão atual, ao meu ver? Porque realmente, quantas pessoas hoje estão carentes de um sentido, estão com expectativas, estão frustradas, acham que não tem mais como contribuir com nada, não podem mais realizar nada, estão desanimadas, estão com dificuldade financeira, perderam familiares, né? Acham que não podem se realizar mais. Então, eu creio que esse é um dos motivos da logoterapia ser muito atual, muito importante, né? E ainda estar influenciando muita gente, eu falei, meu Deus, muita gente, e até influenciando mais hoje, crescendo no Brasil. Basta a gente ver que a obra, por exemplo, clássica do Frankl, né, Em Busca de Sentido, que trata do sofrimento dele no campo de concentração, tem vendido milhares e milhares de livros aí no Brasil, o que é bom para tentar romper um pouco com as poucas psicoterapias que são valorizadas, digamos assim. Então é isso aí. Uma outra coisa que Frankl valorizou e que eu creio que em momentos de crise acaba sendo despertada é a religiosidade também, a espiritualidade. A logoterapia ela tem essa facilidade de dialogar, né, com a espiritualidade. Embora Viktor Frankl dissesse que esse nous, esse espírito no ser humano, não é a mesma dimensão espiritual para a religião, a gente sabe que essa ideia do autotranscendente também se relaciona com a espiritualidade religiosa, que também tem uma visão transcendente, né? Não é imanente, só material. Então, a logoterapia tem essa facilidade. Então, ela consegue ter uma aceitação também entre pastores, padres, sacerdotes de outras religiões, uma aceitação muito grande, porque ela não é materialista em absoluto, de maneira nenhuma. Ela valoriza o transcendente e o espiritual. Bom, de todo modo, né, eu quero deixar uma mensagem. Eu creio que são tempos difíceis, tempos complicados, mas o apóstolo Paulo diz, né, na carta a Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes colocar os nossos pedidos sempre com orações e súplicas, né, diante do nosso Deus. Então, que a gente faça isso, né? Muitas vezes, nem mesmo uma ajuda profissional vai nos acalmar de forma imediata. Então, a gente também pode recorrer a Deus e buscar no Senhor Jesus Cristo esse consolo, esse conforto. Digo isso por experiência própria, tenho passado por muitas lutas, eu, minha esposa, e como muitos têm passado nessa pandemia, e certamente a ajuda de pessoas, de profissionais, de até médica, mas sobretudo a ajuda de Cristo, usando essas pessoas e também falando diretamente conosco através das orações, tem sido muito importante. Então, que Deus abençoe e até a próxima. Um abraço para vocês.